acho que morreu alguém e tem morrido a cada dia, e sinto que isso é bom. Talvez seja o processo natural desse luto, talvez seja o nascimento de um novo ser, e sim, com alguém. De abril daquele ano, numa cidade qualquer, devagar, as janelas olham. Tudo começou com o resultado de um teste. Um teste que mudou tanto a minha vida quanto essa espécie de antecipação da morte. Eu sempre fiz o teste do HIV, sempre me cuidei. A camisinha foi e é agora mais do que nunca algo essencial na minha vida. Algumas vezes aconteceram acidentes que me fizeram pensar que eu tivesse sido infectado pelo vírus. A camisinha estourar, ou ocorrer sangramento, por exemplo. Muitas vezes associava o fato de ser gay com a possibilidade iminente de me infectar com o vírus. Eu sei que AIDS não é coisa somente de homossexual, mas de desprevenidos. Pois bem, foi no mês de abril, numa tarde de segunda-feira, aguardando o resultado que nunca saía. Na tentativa de me acalmar, eu pensava nas inúmeras vezes em que os resultados atrasavam, mas que depois acabava lendo não reagente. Nossa, era um alívio. Parecia que toda a culpa da carne estava perdoada, sem nenhuma penitência a ser paga. A não ser aumentar os cuidados e me prevenir cada vez mais dali em diante. Mas esse abril daquele ano foi diferente. Toco o celular, era do laboratório, gelei na mesma hora. Secretária. Gabriel de Souza Abreu? Preciso que você volte ainda hoje ao laboratório. Sim, para o novo exame. O segundo. Ainda não te disseram que o seu sangue está infectado. Volte lá o quanto antes. O segundo exame não é pago, é só dizer o seu nome. Eles estarão te esperando. Positivo? Positivo detectado vírus no meu sangue? Novo exame para confirmar corre no seu sangue? Eu liguei para um amigo. Foi a primeira pessoa em quem eu pensei. Nesses momentos eu sempre ligava para ele, por ele já ter passado por situações semelhantes. Num desespero eu contei tudo o que estava acontecendo. Este talvez tenha sido o meu maior acerto. Eu preciso e precisarei de apoio. Um buraco tinha se aberto no chão e eu caía infinitamente. Na mesma hora eu peguei o metrô e corri para o laboratório. Enquanto eu aguardava que a técnica de enfermagem me chamasse, o desespero e a incerteza me dominavam. Quando eu me encontrei com ela, na salinha de espera, eu não aguentei. Eu perguntei logo se ela conhecia alguém que tivesse feito o segundo teste e não tivesse acusado o vírus. Pode falar a verdade! Eu praticamente supliquei pela resposta. Ela terminou de colar as etiquetas com meu nome nos tubos de coleta. Ficou ainda 1 minuto em silêncio. E quando me entregou um pedaço de papel com a data do segundo exame, deixou escapar baixinho. Agora é só Jesus na causa. Saí de lá com a certeza que estava infectado e fui andando, desorientado pela cidade. Sem saber o que fazer, para quem ligar. Faço sinal pro primeiro ônibus que eu vejo. Eu não quero saber para onde ele vai, apenas eu quero sair de onde eu estou. Ao entrar no ônibus, eu percebo que eu esqueci de sacar o dinheiro no banco. Olho em volta, alguns passageiros me olham curiosos. Eu deixo que eles passem a roleta enquanto eu abolpo o bolso de trás em busca de uma nota. Encontro um trocado, pago a passagem, aguardo impacientemente que o motorista libere a catraca, pois eu quero me esconder num canto e eu me seguro para não chorar na frente de todo mundo.
Ao entrar no ônibus, eu noto um homem de olhos doces, sentado na segunda fileira do lado da janela, que me olha como se estivesse guardando lugar para mim ao seu lado, como se tivesse entrado comigo naquele ônibus. Um homem tão belo. Eu me sinto atraído por ele, não no aspecto sexual, apenas reconfortado por sua presença, e noto que ele sente o meu pavor. Ninguém parecia notá-lo. Eu não tenho coragem de me sentar ao seu lado. Tem um lugar vazio lá no final. Assim que o ônibus para, eu desço, pois eu já sei como ir para casa. Caminho até a janela onde ele está. Ele sorri para mim. Nos olhamos. O ônibus parte e nos perdemos de vista. Se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. No regresso para casa eu entro num shopping com a intenção de comprar óculos escuros. Como se fosse capaz de resolver os meus problemas disfarçando os meus olhos vermelhos. Uma semana depois, o resultado das 2 amostras. Reagente para HIV tipo 1. Doutora Moral. Muito me admira você, um rapaz tão instruído, ter relações sexuais sem se prevenir. Eu já te avisei que quem leva esse tipo de vida promíscua está mais exposto a se infectar. Quem vê cara não vê AIDS, é o que eu sempre digo. Você tem plano de saúde? Se não, é melhor contratar um bom plano quanto antes. Eu vou fazer aqui um pedido de exame de sangue para vermos como está a sua taxa de CD4 e a que nível vai. Quanto mais baixo, maior o risco de doenças oportunistas. Com isso não se brinca, garoto. Saí de lá pior do que eu entrei. Até porque eu sempre faço sexo com camisinha. Ela conseguiu me deixar triste por muitas semanas. Eu me senti o ser humano mais merecedor de AIDS do mundo. Eu tive mais sorte com a segunda médica. A doutora Leblon, diferente da primeira, ela não me julgou em nenhum momento e foi muito mais clara e objetiva. Marquei outro exame com a doutora Leblon, para lhe mostrar os resultados e ver o que ela dirá na consulta. Doutora Leblon. A princípio, esperaremos até setembro para um exame confirmatório enquanto a taxa de CD4. Em setembro saberemos se ela está subindo ou descendo. Em setembro saberemos. Eu espero muito que suba para taxas cada vez normais. A segunda pessoa para quem eu contei foi para uma amiga. Eu confio muito no seu sigilo. Como eu contei para ela. Bom, eu vi o resultado do segundo teste pela internet enquanto ela dormia. É claro que eu não consegui dormir naquela noite. Eu cochilei um pouco, troquei de roupa e pus os meus óculos escuros. E desatei a chorar. Eu enxugava as lágrimas, pois tinha medo que ela percebesse o meu estado. É claro que ela perguntou por que eu estava chorando. E não me restou outra alternativa a não ser falar a verdade.
Foi terrível perceber os olhos dela também se enchendo de lágrimas. A tentativa de amenizar minha dor me causava mais dor pelas possíveis reações dos amigos. Hoje apenas 4 amigos sabem da minha condição. Eu sei que sem eles talvez eu tivesse feito uma besteira, mas também são eles que me fortalecem e que me dão apoio. Eu tenho medo do futuro. Essa palavra futuro me deixa tenso pelo inesperado. Eu tenho medo da medicação, eu tenho medo das consequências. Uma consequência em especial é o meu maior pesadelo. Lipodistrofia. Alguns pacientes com AIDS são facilmente identificáveis por apresentar uma característica comum: pouca concentração de gordura na face, marcando perfeitamente os ossos do crânio. Lipodistrofia. Alguns pacientes com AIDS são facilmente identificáveis por apresentarem uma característica comum: pouca concentração de gordura na face, marcando perfeitamente os ossos do crânio. Eu me acho relativamente bonito, eu sempre fui cuidadoso com o meu corpo, com o meu rosto, mas o que mais me preocupa na lipodistrofia é o fato de poderem te identificar como soro positivo. O meio gay é cruel para os soros positivos, para os soropositivos. Tal como a sociedade em geral, eu prefiro a morte a esse rótulo. É terrível pensar assim, eu sei, mas infelizmente é o que eu penso. Às vezes eu me pergunto qual seria a reação de alguns amigos. Será que parariam de me abraçar? De me beijar? Eu não consigo parar de ver HIV e AIDS em tudo que eu ponho os olhos para ler. Outro dia eu estava caminhando na rua e vi um outdoor anunciando numa garrafa HIV. Eu pude olhar com calma e perceber que estava escrito Whisky Chivas. CHIVAS. Eu tô cansado do meu pensamento. Eu queria muito poder voltar no tempo, onde nada disso era uma preocupação! Eu fujo enquanto eu posso, eu não tenho tido vontade de trabalhar nem de estudar. Eu tenho falhado em ambas as coisas. Eu resolvi dar um tempo. Não é o que dizem. Dê tempo ao tempo. Só que o tempo ele anda cinzento, nublado. E as horas não passam desde abril daquele ano. Aliás, surgiu um novo termo na minha vida: sobrevida! Eu detesto essa palavra. Para quem não sabe, sobrevida é o termo que a medicina usa para se referir ao tempo esperado de vida após um diagnóstico de uma doença grave. Mas eu não quero ter uma sobrevida, eu não aceito ter uma sobrevida, eu quero vida! E vida com abundância. Eu li depoimento de outros soropositivos que passaram a se cuidar mais depois da doença. Comigo tem sido diferente. Especialmente essa semana. Eu tenho bebido mais do que preciso, fumado mais do que devia, maconha, cigarro, pó. A porra toda. Curte padê? Eu não curto muito. Mas essa semana, num mandato especial, eu usei. Já faz muito tempo que eu não usava. Eu não pretendo repetir a dose. É como se eu estivesse buscando um lugar seguro para fugir dessa tempestade. É como se eu quisesse criar uma realidade para fugir dessa, mesmo que temporária. Eu sinto falta de carinho. Eu me sinto reinfectado a cada dia. Cada momento parece não ter fim. Eu queria muito poder te abraçar, mãe. E te contar tudo o que me aconteceu.
Minha mãe, ela é a mais dramática das pessoas que eu conheço. Hipocondríaca de nascença. Ela sempre cuidou muito bem de mim e dos meus irmãos. Eu me lembro uma vez que ela chegou em casa, muito abatida. Eu perguntei pra ela o que aconteceu. Ela falou que um grupo de pessoas soropositivas tinha visitado o seu local de trabalho. Ela ficou triste comigo. Ela me fez prometer que eu sempre me cuidaria. Eu falhei na promessa e me culpo. Tire isso de mim. Tire isso de mim, por favor. Tire isso de mim, por favor. No Dia das Mães foi terrível olhar nos seus olhos. Mas terrível ainda foi suportar os seus elogios quando ela se referia ao meu trabalho. A minha vontade era de falar: mãe, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tenho a cara... Eu não consigo dizer isso em voz alta! Tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim! Eu não quero que ela saiba. Eu não quero que ela saiba nunca, 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 nunca. Às vezes eu fico me perguntando como eu teria sido infectado. Eu faço múltiplas suposições no assunto. Aparentemente essa pergunta seria difícil de responder, mas eu tenho algumas suspeitas. Meu último exame negativo foi há cerca de 6 meses. Isso é relativamente pouco tempo. Desde então eu tive poucas relações desprotegidas. Uma me deixou muito, muito preocupado, pois teve sangramento. Há alguns meses eu conheci você. Eu gostei de você desde o primeiro encontro. Você é muito atraente. Eu achei que fosse virar namoro. Ai, que merda. Eu sempre crio essa expectativa. O fato é que depois de anos de precaução eu transei com você sem camisinha e por mais de uma vez. Foi você. O ruim é que eu não tenho certeza. Eu tenho medo. Medo de te acusar sem estar certo. Mas foi você. Só pode ter sido. Eu tenho passado por tantas coisas que a última coisa que eu quero é começar a pensar sobre quem me passou o vírus. Bode expiatório não vai melhorar a minha situação. O fato é que daqui pra frente eu tenho a necessidade de cuidar mais de mim. O fato é que daqui pra frente eu tenho a necessidade de cuidar mais de mim. Será que um dia eu vou encontrar alguém? Eu queria muito viajar, curtir, viver a minha vida. Recentemente eu revivi um romance do passado. Foi muito bom. Eu tava carente, ele me deu carinho, igual a época em que ficávamos. O ruim é que eu não conseguia me entregar completamente. Por mais que eu saiba que o uso da medicação impede que a transmissão aconteça,
mesmo estando indetectável por mais de 6 meses. Por mais que eu saiba que o uso da medicação impede que a transmissão aconteça, mesmo eu estando indetectável por mais de 6 meses, eu não conseguia me entregar completamente. Eu tive a sensação, é ruim, tem a sensação de que está acontecendo algo, sabe? Às vezes eu me sinto como um vírus ambulante que posso facilmente infectar qualquer pessoa. É como se parte do preconceito social utilizasse o meu corpo para se manifestar. Eu espero muito expulsar esse intruso. Logo. Andando pelo centro da cidade, me senti mais vivo. É muito bom ser olhado, cobiçado. O sexo que me faz vivenciar a morte de maneira hipotética ou imaginária quando me olho no espelho do banheiro me agita como um ser humano desejante, dono de um libido potente. Os homens me fazem querer viver. Interessante essa dualidade do sexo em minha vida, né? Adoro sexo, adoro sentir e dar prazer, mas o ato sexual tem sido um problema pra mim. Eu sempre acabo me lembrando do HIV, como a bruxa verde do Oz no megafone. Você não pode desejar! Eles não vão te querer! Você é da turma do HIV! Não fode, ô viado! Lembro-me que não foi fácil transar depois da notícia do vírus. É uma mistura de prazer sexual com medo. Ou melhor, como se uma voz interna me condenasse por ter prazer. Quando eu acho que vou me apaixonar, a relação acaba. E o que sobra é o HIV. Eu não quero uma frase vazia de autoajuda, não. A única certeza que eu tenho é que eu preciso transar. Sexo é bom e é o que eu quero agora. Sentimentos que durem o tempo de uma foda. Ai, porque eu estou puto hoje, no melhor sentido da palavra. Eu quero fuder, transar e muito. Fui numa festa. Adoro aqueles lugares de fumante. Sem a música alta é possível conversar melhor. Foi lá quem eu conheci, o que pensei ser, pra variar o amor da minha vida. O carinha era moreno, barba perfeitamente aparada, gostosinho, garanhão, musculoso, sem muitos exageros. Tinha um papo bom, um beijo melhor ainda e um pau duro o tempo inteiro. Ai, papai, eu convidei o boy pra dormir lá em casa. Eu tava muito bem solto, sabe? Como arroz parborizado, pra falar a verdade. Bom, quando eu fui ao banheiro, fiquei com outro rapaz na saída. O garoto com quem eu tava ficando viu a cena e me olhou com uma cara de ódio. Eu, se fosse ele, dava na minha cara, na mesma hora. Acabei indo pra casa com carinha, que eu beijei na saída do banheiro. E transei muito com ele. A noite inteira. Meu único arrependimento foi ter perdido o amor da minha vida. O amor da minha vida bateu na minha porta e eu bati com a porta na cara dele. O destino tem sido cruel comigo e eu tenho sido cruel com a minha mãe. Hoje, num novo momento de desespero, eu fui grosseiro com ela por mais de uma vez. Ela chegou até a dizer: "Nossa, Gabriel, eu não tô te reconhecendo." Eu pedi desculpas e disse que estava passando por um momento difícil. Ela é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Eu seria capaz de morrer por ela. Às vezes até penso que gostaria que ela morresse antes de saber do HIV. É ruim pensar na morte da minha mãe, mas eu sinceramente gostaria de poupá-la dessa notícia. Eu gostaria também de poupar alguns amigos.
Hoje, em um novo momento de desespero, eu falei para mais um amigo. A reação dele foi como a dos outros. Tristeza e olhar de pena. Meu maior medo está na frente do espelho. Ontem um amigo meu olhou para o meu rosto e com um ar de felicidade disse: "Nossa, Gabriel, como você emagreceu!" Eu falei: "Emagreci não! Tô com o mesmo peso." Mas ele foi taxativo: "Emagreceu sim! Dá pra ver no seu rosto!" Esse diálogo tocou na minha maior ferida. Lembro-me também que um colega de trabalho havia me dito a mesma coisa. Eu não quero que minha aparência mude. Eu não quero que as pessoas me olhem na rua com sentimento de medo ou de pena. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão tenho que lamber o chão. Deus! Você não tem sido muito bom comigo. Eu tenho evitado pensar em você, pois a nossa relação não está muito boa. Por vezes eu te odeio. Sim, eu te odeio. Todo-Poderoso, eu te odeio! Eu me sinto culpado e arrependido por pensar assim. Mas eu tenho passado por tantos momentos na minha vida que tá cada vez mais difícil levar uma vida normal com meu trabalho e estudo. Eu suplico, se você ainda tem alguma compaixão por mim, não me deixe chegar à lipodistrofia! Novos medos me cercam. Eu tenho medo da medicação. Eu penso que se esse vírus está de fato sendo tão agressivo comigo, quanto tempo mais eu terei de vida? Ai, a lipodistrofia é uma sensação que se intensifica quando eu estou triste. Eu vou continuar cultivando os meus amigos, a minha família, as minhas relações amorosas. Eu nem sei o porquê do plural se não existe nem no singular. Por vezes eu pego me olhando pra minha mão infectada, pro meu rosto infectado, pro meu fio de cabelo infectado, pra minhas unhas infectadas. Puta que pariu, eu sou mais do que um vírus que habita em mim. Ao doar sangue, ninguém pergunta como você gosta de ser lambido, qual é a posição que você prefere, mas certamente te perguntarão se você teve alguma relação homoafetiva. E isso no Brasil é critério de exclusão do seu sangue, pois para eles o seu sangue é sujo por causa unicamente da sua natureza sexual. Acabou a esperança de poder fazer parte de uma pequena porcentagem que não necessita da medicação. Controladores de elite! Eu saio da posição de controlador para controlado. Um terrível sentimento aparece, a culpa. Eu tenho certeza que isso não foi fruto de uma escolha. Mas o fato é que ninguém além de mim é responsável pelos meus atos, inclusive sexuais. Eu serei escravo dessa medicação até o dia da minha morte.
Senhor vírus, prepare-se, pois eu estou armado com um coquetel para te embriagar e te impedir de destruir as minhas células de defesa. Eu tenho a força! Tontura, vertigem, fumarato de tenofovir finicando embaixo da pele. Refavereis em suas alucinações. Me envenenaram! Eu grito mudo. Quando é que tudo isso vai parar de rodar? Eu me agarro num bote. Eu subo e desço ao sabor das ondas. Eu sinto que meu barco está sendo levado para águas profundas. Eu tento me acalmar. Para todo sofrimento existe um fim. Depois de um tempo essa tempestade passa e vira apenas uma garoa. Eu posso sentir o sabor da água do mar. Ou melhor, das minhas lágrimas, talvez. Eu sinto que meu barco está sendo empurrado até alçar na areia. Então eu acordo. Gostoso. Confesso que eu gostei. Talvez seja a minha ligeira atração por psicotrópicos. O ruim é que diminuiu de intensidade, parecendo um final de uma ressaca. Bem leve, sabe? Eu tô ansioso para que chegue logo às 23 horas. Eu tô pensando até em dar uma volta depois da medicação. Era só o que faltava. Eu ficar viciado na medicação. O meu humor tá me irritando. Ora eu tô bem, ora eu tô mal. Eu não desejo a morte, eu nem sou um suicida em potencial. Mas a ideia de morte não sai da minha cabeça. Assim como a tristeza. A tristeza ela se acumula na minha garganta, como se fosse uma espinha de peixe, que ninguém consegue tirar. O desespero ele sobe pelo meu peito, como se fosse uma música aumentando de intensidade. Eu vomito a tristeza pelos olhos. Eu posso tocar a tristeza com a ponta dos meus dedos. Me olho no espelho. Eu acho que é a pior tortura que um ser humano pode passar. Imaginar dói muito. Ver dói mais ainda. Entro prontamente no banho. A água quente do chuveiro
se mistura com as minhas lágrimas também quentes. Descem juntas. Me ajoelho sem força. A tristeza, cada vez mais forte, se derrama pelos meus olhos e contorce o meu corpo. Tantas vezes me masturbei nessa posição. Agora dói pensar em homens nus, em sexo. As lágrimas aumentam, meu corpo se dobra, uma espécie de exorcismo emocional e físico. Ocasionalmente, eu me questiono de como eu teria sido infectado. Eu faço múltiplas suposições do assunto. Um terrível e inútil pensamento. Se eu pudesse voltar atrás no tempo. Ainda encontrei espaço para me torturar. Por que não contar para a família? A reação. Todos a quem eu contei, sem exceção, apresentaram aquele olhar de tristeza e a pena que me transmite é tão terrível quanto a própria infecção. Um tempo esse olhar tende a desaparecer. Eu, como você tá, passa a significar como está o HIV. Adquiri uma espécie de filho. Ele tomou uma importância tão grande na minha vida que eu, sinceramente, não sei se ele merecia. De alguns eu suporto esse olhar. De outros eu não suporto nem que falem no assunto. E alguns poucos, muito poucos, são capazes de não reagir ao estigma que eu carrego. Ganhei um sobrenome, me casei com HIV, até que a morte nos separe, ou a minha, ou a dele, ou a de quem vier primeiro. Eu me isolei do mundo numa tentativa de me encontrar, catar os meus cacos e me cortar. Ou até mesmo me cortar no pulso por impulso. Noites em claro. Dias dormindo. Vida sem plano. Aos poucos, uma espécie de depressão foi se alojando. Mas eu tenho me modificado. Hoje eu me sinto mais forte. Eu venci preconceitos que, de tão internalizados, eu nem sequer sabia que os tinha. Algumas vezes,
Quando eu tomo a medicação, vem umas memórias na minha cabeça. Essas lembranças são como um sonho reais. Elas geralmente acontecem quando eu esqueço de comer algo pesado antes da medicação ou jantar 1 hora antes. Nesses casos, os efeitos são muito mais intensos. Ontem veio na minha memória uma lembrança que eu sinceramente gostaria de ter esquecido. Posso me juntar a vocês? Oi? Se eu posso? Claro. Eu tava de olho em você, mas você não quis saber de mim. Ah, tava nada. Tava. Você que não retribuiu o meu olhar. Fiquei em dúvida se você estava se fazendo de difícil ou era tímido. Nenhum dos dois, sou apenas míope. O que você está bebendo? Gin tônica. Curte? Ah, eu curto qualquer coisa com álcool menos perfume. Ai, ai. Traz 2 desse, por favor. O que você faz da vida? Vamos pra minha casa, é aqui perto. A sua casa? É. Você falou que mora no centro, perto do seu trabalho. Morava antes desse novo trabalho. E agora? Vamos? Não. Eu prefiro que a gente vá para o meu apartamento. Sabe a sensação de estar sendo seguido? Como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer do nada, no escuro, com uma faca e te atacar. Eu ando e de vez em quando vou olhando para trás, para ver se esse desconhecido aparece. Eu até vejo uma sombra preta que se aproxima, mas se afasta rapidamente. Você também tem isso? Comecei a achar ele meio louco. Mas fiquei com pena de mandá-lo embora, né? Sozinho, bêbado, andando pela rua. Adormecemos rapidamente. Na época eu estava fazendo um tratamento para o estômago. E eu tinha mandado preparar um medicamento. E ele estava num potinho branco, semelhantes aos medicamentos anti-HIV. Ele me perguntou logo de cara: você tem HIV? Oi? Você tem HIV? Não. Eu não entendi o porquê da pergunta, mas fui sincero dizendo que não. Tivemos uma relação sexual e ele retirou a camisinha no meio da transa. Briguei com ele na mesma hora, mas ele falou que não tinha tirado e que ela talvez tivesse estourado. Só que para desmenti-lo, lá estava a camisinha intacta no chão. Eu tenho a terrível sensação de que tenha sido ele que me infectou. Eu fico pensando o que passa na cabeça de um ser humano para que ele possa deliberadamente sair infectando qualquer pessoa. Eu nunca pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. O reencontro com o culpado pela minha infecção. Estávamos em uma festa gay. Eu tinha ido com os amigos. Ele tinha ido provavelmente acompanhado de uma nova vítima. Ah, eu não me aguentei. Fui direto ao seu encontro. Oi! Tudo bem? Você lembra de mim? Prazer. Pois é, você não lembra de mim, mas eu me lembro muito bem de você. Eu quero te avisar para você tomar cuidado com o que você faz com as pessoas. Você pode acabar se dando mal por isso. Eu fiquei ali esperando qualquer reação negativa para partir logo para a violência. Mas ele não falou nada e foi se sentar. E eu, como leão, vigiando a presa, me sentei ao lado dele. Uau! Fiquei ali a noite inteira. Eu não conseguia mais me divertir naquela noite. Depois de um tempo eu chamei o seu ficante para conversar, mas ele não quis me ouvir. Então eu falei alto dali mesmo: se a pessoa quer se manter em risco, o problema é seu, mas cada um que arque com as suas escolhas. Fui embora. Ainda com raiva, só que um pouco menos intensa do que antes. Algum peso eu tirei de mim.
meses atrás iniciei meu primeiro namoro. Foi um passo importante. Para conseguir dá-lo, eu tive que ver em mim mais do que um vírus. Ver a mim mesmo como um ser humano, com vontades, desejos, como qualquer outra pessoa. No começo eu não quis muito apressar o assunto, até porque eu precisava estar certo dos meus sentimentos e também dos dele. Eu tive medo. Medo que acontecesse o que aconteceu com um quase namorado. Depois que eu contei pra ele, ele simplesmente sumiu. Então eu fui vendo qual eram os seus pensamentos, o que ele sabia sobre o HIV, e se ele já ficou com alguém que tivesse. No Réveillon, fomos para um samba. E eu escutei de sua boca essas palavras: eu te amo. Ai, essas palavras me atingiram como um tiro. E se antes já era difícil eu omitir, agora se tornava impossível. No dia seguinte ele me percebeu tenso e perguntou logo de cara: você tá tenso hoje? Tá parecendo que tá querendo me dizer algo. Então, sentado no sofá com um rolo de papel higiênicos na mão, eu senti que era o momento. Eu tenho HIV. E eu vou respeitar a sua decisão, seja ela qual for. Eu acho que isso nunca aconteceu comigo. Eu penso que eu nunca fiquei com alguém com HIV, pelo menos não que eu saiba. Eu tenho certeza que isso te faz crescer. Eu não sei se vai ser fácil, mas eu não vou desistir assim de você. Eu não sei se vai ser fácil, mas eu não vou desistir assim de você. Eu não sei se vai ser fácil, mas eu não vou desistir assim de você. Eu não sei se vai ser fácil, mas eu não vou desistir assim de você. Eu sendo a pessoa que eu sou, esse momento não poderia ter passado sem lágrimas. Mas não de tristeza. Lágrimas de luz, de alegria. Lágrimas que expulsava de dentro de mim uma rejeição que eu mesmo achava que seria o meu único destino. Aceitar-se é aceitar uma luz. Aceitar-se é aceitar uma energia poucas vezes experimentada. É plenitude. O dia após o Natal foi a data escolhida para mais um importante passo dessa vivência. Revelar para os meus pais sobre a sorologia. Em um determinado momento, eu disse que eu tinha algo muito importante para dizer e que eu precisava do apoio de todos para suportar o que viria. Eu não conseguia dizer, não achava as palavras certas, gaguejava. Então eu tomei coragem e disse: eu quero falar para vocês que eu tenho HIV. A minha mãe chorou e disse que não queria me perder. Mas logo o desespero dela se transformou em apoio. Eu fiquei surpreso com a reação do meu pai. Eu pensei que ele fosse agir de alguma forma negativa, mas ele só tinha algumas perguntas para fazer. Então eu expliquei da importância do tratamento, de manter o vírus controlado e da medicação. Eu saí dessa conversa muito mais leve.
Nossa, parece que eu tirei 1,5 toneladas das minhas costas. Ó, peso que eu carregava há anos. A lipodistrofia foi um fantasma que eu alimentava com os meus medos. Os remédios de hoje em dia não causam mais esse assustador efeito. E a minha aparência ela não se modificou. Eu me acho até mais bonito do que antes. Eu não vou dizer que eu nunca pensei em parar de tomar medicação. Isso passa pela minha cabeça 1,5 milhão de vezes. Assim como a solidão. A solidão bate na minha porta e eu insisto convidá-la para entrar. E por que não dormir comigo? E por que não transar comigo? Gostoso. Eu quero infectar a solidão na esperança de que ela padeça, sozinha e dolorosamente. Gostoso. Muita coisa tem acontecido na minha vida. Eu tenho percebido que lidar com HIV é muito menos difícil do que parece. Até os meus momentos de Down têm diminuído de frequência. Às vezes eu até esqueço que eu sou soropositivo. Claro, e felizmente, não o suficiente para parar de tomar medicação. Eu tenho tomado certinho, sabe? Caxias, disciplinado. Claro. Afinal de contas, é a minha vida que está em jogo. E ao contrário de muitos momentos suicidas que passavam a dominar minha cabeça, hoje eu só tenho uma certeza. Eu quero viver e viver muito. Como fazer com que o HIV não se intrometa nessa história? Bem, contar não é fácil. Depende muito da situação e de uma série de outras variáveis. Eu, por exemplo, só hoje, depois de anos após o diagnóstico, eu resolvi falar abertamente sobre esse tema. Eu tenho percebido que do lado de fora do armário eu tenho a impressão que eu posso, contribuir mais. Eu percebi também que muitos amigos, que até então nunca pensavam no HIV, passaram a se cuidar mais e a se prevenir. Além desse motivo, eu já não conseguia mais produzir uma entrega parcial. Eu precisava estar inteiro nas minhas relações, nas minhas ações, no meu trabalho. Eu nunca consegui me acostumar com o fato de que eu não posso revelar que eu tenho filhos em função de um estigma. As pessoas dizem que tem câncer, que são diabéticas, que tem hemorroida. Por que eu não posso dizer que eu tenho HIV? O armário limita e confina. E isso alimentava muito mais um monstro dentro de mim. E me poupava de muito amor, carinho e a real percepção do que é solidariedade. Do lado de fora do armário, eu posso ver que a vida ela ainda continua sendo incrivelmente bela e surpreendente. Bom, só eu mesmo fui capaz de abrir a porta desse armário. Claro que apoiado na minha família, nos meus amigos, na psicologia. Abrir a porta desse armário é perceber que existe muita luz do lado de fora. Acho que hoje morreu alguém. E tem morrido a cada dia e sinto que isso é bom. Talvez seja o processo natural desse luto. Talvez seja o nascimento de um novo ser. Sim, um alguém. Vejo a vida com novos olhos, ou mesmo novos olhos. Despeço-me hoje de alguém em mim. Acordo de um sonho chamado esperança. Espero que o futuro seja uma palavra aliada e que me reserve coisas boas. Acho que até hoje tive sim alguma espécie de esperança de que tudo fosse mentira ou erro de laboratório. Despeço-me dela sem olhar para trás. Beijo a esperança.
O que eu quero dizer é que Gabriel passou a conviver mais com Salvador. E que a gente não precisa mais de um codinome para nossa história. Reagente nem sempre é ruim. É hora de reagir. Uhul! Acho que saiu da mais que ele não foi inteiro, a música inteira. Depois de ter saído do armário da sexualidade ao se declarar gay, o jovem Gabriel enfrenta neste monólogo o drama de um segundo armário, contar que foi infectado com o vírus HIV. A peça leva ao espectador a tensão da descoberta, a angústia e os preconceitos, como fica a relação com a família e com os pais que há pouco tempo haviam se conscientizado da orientação sexual do filho. Positivo, detectado vírus no meu sangue. Os maiores problemas que o Gabriel tem durante a sua aceitação é realmente a aceitação do preconceito social, que é muito forte em cima dele. Eu não sei se foi pela criação que ele teve. Ele é uma pessoa muito religiosa. Para o ator, uma das cenas mais dramáticas é o momento de contar sobre a infecção para a mãe. Ser acolhido no braço da mãe e toda vez que você pensa em mãe, é no intuito de não decepcionar, e aí o preconceito social está na cabeça do Gabriel de contar para a mãe. Ele sabe que se ele contar para a mãe ele vai ser muito bem recebido por ela, mas ele também não quer que a mãe passe por essa situação, que para ela deve ser uma tortura muito maior, né? Imaginar que o filho é portador do HIV. A peça Segundo Armário foi inspirada em uma história real. O desespero, a aflição, a transformação do olhar para a vida. O diário de um soropositivo é uma história que continua a ser escrita. Salvador Correia decidiu enfrentar a dor e o preconceito para oferecer a muitos uma resposta, alento e uma esperança. A história da saída dos dois armários está no livro escrito por Salvador Correia, com o pseudônimo Gabriel Abreu. Os textos começaram a ser compartilhados em um blog na internet. Ambos armários a gente trata com relação ao preconceito e à discriminação e o medo do outro. Eu acho que transformar isso em potência criativa é o grande desafio. A adaptação para o palco ficou por conta de Antônio de Medeiros e do diretor Jean Mendonça. Dois temas assim são importantíssimos nesse texto, assim, nesse livro, que não me sai da cabeça desde o primeiro dia que eu li. Mãe e lipodistrofia, sabe? São como se fossem personagens à parte. Salvador ainda se lembra dos monstros que precisou enfrentar quando decidiu se expor. No momento em que eu comecei a me colocar e a me colocar também no lugar de professor, no sentido de acolher o preconceito do outro e também escutar e buscar desconstruir, é que eu consegui transformar alguma coisa à volta. Então, assim, acho que o primeiro passo é lidar com os monstros internos. O diretor garante um espetáculo com muita emoção. É o fato de poderem te identificar como soropositivo. Eu, quando assisto a peça, quando assisto ensaios, eu me arrepio sempre, até hoje, estou cansado de assistir, né? Sei lá quantos ensaios a gente já fez até hoje. Espero que a gente possa conseguir aí viajar a todo o país, porque de fato é um tema importante para as escolas e para outros lugares também. A cura vem de dentro, está no meu coração. A cura vem de dentro, está no seu coração. O